Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Corrêa e hoje vamos resolver uma questão do Enem do ano de 2024. É a questão número 128. A questão diz assim: em um experimento de laboratório, duas barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas, ou seja, positiva e negativa, e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior deste experimento. Então, pessoal, aqui, ó, antes do experimento, tá? Positivo, negativo, campo elétrico se movendo sempre do positivo para o negativo. Ao repetir o experimento, colocando um cilindro metálico oco, cilindro metálico, pessoal, isso faz toda a diferença, tá? Entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo é... Bom, pessoal, então é o seguinte, nesse experimento a gente tem duas barras metálicas, né? A e B com cargas opostas, positivo e negativo, criando um campo elétrico entre elas, tá? Então, quando o farelo de milho é jogado sobre o óleo, ela vai se orientar de acordo com as linhas de campo elétrico entre as barras, tá, pessoal? Formando um padrão que revela essas linhas de campo, tá? No caso aqui, o horizontal, né? Então, aqui, a primeira parte sem o cilindro metálico. Então, as linhas de campo elétrico vão se formar diretamente entre as barras A e B, mostrando o padrão típico entre duas cargas opostas, tá, pessoal? Esse padrão, ele tem linhas de campo que saem da barra carregada positivamente e vão em direção à barra carregada negativamente, tá? Então, seguindo um padrão simétrico e regular, tá? Então, ela tem que ir do positivo e para o negativo, tá bom? Então, aqui você já viu que tem algumas situações que colocou ao contrário, né? Então, a B, a C, ó, tá do negativo para o positivo, não, tá? Então, quando a gente coloca esse cilindro metálico oco, ou seja, na segunda parte do experimento, o cilindro oco vai ser colocado entre essas barras carregadas, vai entrar aqui, né? Ele vai interferir, pessoal, nas linhas de campo elétrico, tá bom? Devido às propriedades dos condutores em equilíbrio eletrostático. Então, era importante ter estudado aí os condutores em equilíbrio eletrostático. Pessoal, a parte interna do cilindro, Dentro de um condutor oco, pessoal, geralmente em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é zero, tá? Então, campo elétrico é zero. O campo elétrico é zero no interior do condutor oco em equilíbrio eletrostático, tá? Pessoal, isso aí é chamado de princípio da blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática tem caído nas provas do Enem, tá bom? Então, pessoal, isso ocorre porque as cargas livres no condutor, elas vão se rearranjar, tá? De forma que o campo elétrico dentro do condutor seja totalmente cancelado, tá? Seja cancelado. Então, como o farelo de milho está suspenso em óleo dentro do cilindro oco, ele não vai assumir nenhuma forma, tá bom? Pois não tem campo elétrico dentro do cilindro que dê a orientação para eles, tá bom? Então, assim, na parte interna do cilindro, o farelo vai permanecer sem forma definida, tá? Então, ou seja, campo elétrico zero, o farelo não vai ter linhas de campo, tá? Então, nisso a gente já sabe até a resposta que vai ser, né? Mas e fora do cilindro, o que vai acontecer, pessoal? Fora do cilindro, o campo elétrico vai continuar existindo, tá bom? Não pode esquecer. E as linhas de campo vão se ajustar ao contorno do cilindro, tá? Partindo da barra carregada positivamente e indo até a barra carregada negativamente, mantendo o mesmo padrão, tá? O farelo de milho, pessoal, ele vai seguir o formato das linhas de campo ao redor do cilindro, vai alinhar externamente conforme o campo elétrico entre as barras de A e B, tá? Então, o padrão da linha de campo vai ser semelhante à primeira situação, mas com uma interrupção desse cilindro oco aí, tá? Onde ele está localizado. Então, resumindo, dentro do cilindro metálico oco não haverá linhas de campo, não tem linhas de campo, pois o farelo não assume forma, tá bom? Já fora do cilindro oco, as linhas de campo vão formar o padrão típico, o padrão, né, entre as cargas opostas, contornando o cilindro, tá bom? Então,
Vamos analisar aqui. Letra A, a gente já sabe que a resposta é letra E, né? Mas vamos ver aqui. Letra A, positivo para o negativo, mas no interior tem direcionamento de campo. Letra B, totalmente errada, né? Negativo para o positivo, as linhas de campo elétrico orientadas. Letra C, totalmente errada também, negativo para o positivo. Letra D, positivo para o negativo, porém existe campo elétrico no interior do condutor. Então, resposta letra E, porque aqui dentro o campo elétrico vai ser 0. Lembrando que aqui também, pessoal, faz 90 graus, tá? Só nível de curiosidade. Pessoal, também lembrando, né, que ele não abordou o potencial elétrico, mas ele poderia ter abordado também, né? Toda a superfície do condutor, o potencial é sempre igual, né? Mas, enfim, era uma questão aqui só para analisar a questão do campo elétrico, né? Então, uma questão que envolvia gaiola de Faraday, né? Blindagem eletrostática. É uma questão de eletrostática, não é tão comum no Enem, porém, alguns anos anteriores caiu também blindagem eletrostática, tá? Então, é bom sempre dar uma resumida aí nesse conteúdo. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.